Olá pessoal, mais uma aula nossa de ciência, né? Hoje a gente vai falar sobre algumas grandezas elétricas, né? Então no ramo da física, né, da eletricidade, a gente tem grandezas muito importantes. Então falando de eletricidade, a gente tem as principais aí, são a tensão, né, corrente, resistência e a potência. Hoje a gente vai falar apenas de algumas, né? Então eu vou focar aqui, falar um pouquinho sobre energia, consumo da energia elétrica e a potência, né? Aula passada, a gente já tinha comentado sobre energia elétrica, né? Então, o que é energia elétrica, né? Energia elétrica seria a energia elétrica consumida, né, ou dissipada por um aparelho. Ela está relacionada com a potência do aparelho e com o tempo dele. Então, a gente viu que quanto maior a potência de um aparelho e quanto mais tempo, né, esse aparelho fica ligado, maior é o consumo de energia elétrica, né? E a gente aprendeu a calcular isso. Só que o que vem a ser potência, né? Então, a potência elétrica, ela é dada, então aqui a gente tem uma formulazinha para determinar a energia, né? A energia é igual a potência vezes o tempo. Então, se a gente isolar a potência aqui, né? Então a gente tem que a potência elétrica, ela é dada pelo consumo de energia, né? Energia consumida, dissipada, pelo espaço de tempo, né? Nesse caso aqui, a gente viu que no exemplo que a gente trabalhou, né? A energia a gente estava trabalhando em quilowatt-hora e o tempo em hora. Então, a potência, né? A gente também poderia falar que seria em joules por segundo. A potência elétrica, ela tem a sua unidade de medida, que é o watt, né, representado pela letra W, né, em que a gente lê watt. Esse watt foi em homenagem a um engenheiro escocês, né, que foi o James Watts. Qual que é o conceito de potência? Então, a gente pode falar que a potência, ela seria uma relação que a gente tem entre o trabalho realizado e o tempo. Então, quanto mais rápido um aparelho, independente se seja um aparelho elétrico ou não, ou qualquer outro tipo de aparelho mecânico, independente de qualquer que seja, quanto mais rápido ele realiza um trabalho, maior vai ser a potência desse aparelho. Vamos fazer um exemplo aqui para vocês entenderem. Vamos supor que a gente tem dois carros, né? Vou pegar aqui um carro popular que todo mundo conhece, o veículo Gol, né? Vamos supor que o Gol é vendido em duas versões, né? Vamos supor que a gente tem aqui o Gol 1.0 e que a gente tem aqui o Gol 1.6. Esse Gol 1.0, eu vou colocar aqui valores aproximados, né? Que eu não tenho a ficha técnica do aparelho, do veículo. Então vamos supor que o Gol 1.0 ele tem 71 cavalos de potência. E o Gol 1.6 tem 104 cavalos de potência. Então aqui a gente vê que o Gol 1.6 ele tem uma potência mecânica maior do que o Gol 1.0. Vamos fazer algumas observações em relação a isso aqui. Vou colocar aqui três observações. Vamos supor que duas pessoas compraram esses dois veículos, cada uma comprou um novo. Então os dois têm os mesmos opcionais, né, a mesma parte estrutural. O que vai diferenciar nos dois vai ser a potência do motor, tá? Esse Gol, lembrando que todos dois foram veículos novos, né? Esse Gol 1.0 aqui, ele consegue transportar 5 pessoas tranquilamente. Qualquer veículo hoje ele transporta tranquilamente 5 pessoas. Então eu posso colocar 5 pessoas, que é a lotação máxima desse veículo, e andar com ele tranquilamente. Esse veículo aqui, esse Gol 1.0, ele consegue fazer uma viagem, né, até Goiânia, por exemplo. Consegue, obviamente, é um veículo novo. Goiânia está bem ali, né, em relação aqui pra gente. Então ele consegue fazer essa viagem aqui, que é em torno de 200 quilômetros, ida e volta com muita facilidade, tá? Esse veículo aqui, esse Gol 1.0, ele consegue atingir 120 quilômetros por hora, ele consegue atingir até mais, tá? Agora vamos pegar esse outro veículo aqui, que é o Gol 1.6. Vou pegar o mesmo exemplo. O Gol 1.6, ele transporta 5 pessoas, lembrando que os dois veículos, a única diferença entre eles é a potência do motor. Então esse Gol ele consegue, o 1.6, transportar 5 pessoas tranquilamente, assim como o Gol 1.0. Ele consegue também fazer uma viagem até Goiânia, em torno aí de 200 quilômetros ida e volta, né? Se torna 400,
Consegue também tranquilamente. Ele consegue atingir 120 quilômetros por hora, também consegue facilmente. Então vocês perceberam aqui que nos dois casos, né, nos dois veículos, a gente tem que os dois conseguem realizar o mesmo trabalho. Só lembrando, o que é o trabalho na física? O trabalho é fazer alguma coisa, transportar pessoas, é fazer alguma coisa, fazer uma viagem, um deslocamento é fazer algo, atingir uma certa velocidade, tudo isso é fazer algo. Então tudo isso a gente fala que é trabalho. Vocês viram aqui que todos os dois veículos realizam o mesmo trabalho, só porque agora, se eu fosse comparar aqui os dois, o Gol 1.0 com 71 cavalos, lembrando que esse valor aqui eu estou colocando aproximado, e o Gol 1.6 com 104 cavalos. Vou fazer a pergunta aqui, qual dos dois conseguiria transportar 5 pessoas com mais facilidades, ou seja, sem sentir tanto esforço mecânico do motor? O Gol 1.6, tá? Qual dos dois que conseguiria fazer uma viagem até Goiânia com maior eficácia, ou seja, conseguir desempenhar esse trabalho com mais agilidade, com mais facilidade? O Gol 1.6. Se eu colocasse os dois no mesmo ponto de saída, né, e eles fossem, vamos dizer assim, numa corrida, qual dos dois que atingiria 120 quilômetros por hora? Também o Gol 1.6. Então, a gente vê aqui que todos dois conseguem desempenhar o mesmo trabalho. No entanto, esse Gol aqui 1.6, porque ele tem uma potência mecânica maior, ele consegue desempenhar um trabalho com mais facilidade. E potência é isso. Potência eu poderia dizer assim nas palavras mais simples, que ela representa a velocidade, a agilidade com que é realizado um trabalho. Quanto mais rápido é realizado o trabalho, maior é a potência do aparelho, né? Ou também, quanto maior a potência, mais rápido ele realiza um trabalho. Olha o chuveiro de vocês. O chuveiro, ele tem a posição desligado, né? Verão e inverno. Na posição verão, os chuveiros têm em média aí 2.000 watts de potência. Na posição inverno, eles têm em torno de 4.000, 4.400 watts de potência. Então, qual das duas posições tem uma potência maior? A posição inverno. Então, se eu colocar na posição inverno, ela vai esquentar a água mais rápido do que na posição verão? Muito mais rápido, né? Então, qual que é o porém aqui? O porém é que é o seguinte, quanto maior a potência, ele também tem um maior consumo, tá? Que aí está relacionado com o consumo de energia, né? Nesse caso aqui a gente tem uma energia química, que é do combustível que está sendo utilizado. Mas quanto maior a potência de um aparelho, mais rápido ela desempenha um trabalho, certo? No entanto, maior vai ser o consumo. Aqui eu separei algumas unidades de medida que a gente tem de potência, né? Algumas que são as mais conhecidas aí. Então a gente tem aqui o CV, que é o cavalo vapor, que foi uma unidade criada pelo James Watt, tá? A gente tem o HP, né, que significa horsepower. O CV e o HP, quando eles são utilizados em veículos de baixa potência, até 200 cavalos, se torna a mesma coisa, né? Um CV, ele corresponde a mais ou menos 1,01 HP. Então, eles têm uma diferença mínima, bem pouca. Então, se tratando de veículos de pouca potência, nem dá diferença. A gente tem o CC aqui, né? Em alguns veículos vem as duas siglas CC, outros vem o CM elevado a 3, né? Que é o centímetro cúbico, né? Popularmente a gente chama de cilindrada, né? Então, quando a gente fala assim, vou pegar o exemplo que eu estava falando do Gol 1.0, ele quer dizer que ele tem 1.000 cilindradas, né? O bloco de trabalho do motor dele, né, internamente, tem 1.000 centímetros cúbicos, né? Popularmente a gente chama de cilindradas, né? Mas o termo correto é o centímetro cúbico. A gente tem o BTU, que é uma sigla que ela... Aqui no Brasil ela é utilizada basicamente só que eu tenho conhecimento, obviamente, né? Em aparelhos de ar-condicionado, mas em países da Europa ela é mais utilizada em aparelhos de refrigeração, né? Aparelhos que mexem com variação térmica, né? É uma sigla que significa unidade termobritânica, e a gente tem aqui o Watt, né? Que é a sigla da potência elétrica, que já que a gente está falando de eletricidade, é o que a gente vai trabalhar bastante com ela, tá? Essas outras aqui eu passei a título de curiosidade. Só para deixar claro aqui, pessoal, o James Watt, que eu tinha comentado, ele não é que ele propôs um conceito de potência, né?
potência elétrica foi em homenagem a ele, porque na Revolução Industrial ele elaborou uma máquina a vapor que foi foi o pontapé, né, da Revolução Industrial ali, então ele teve grande destaque nisso, e em homenagem a ele, a unidade de medida de potência elétrica foi dada ao nome dele, né, que é o watt.